Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou o Marcelo Ponce e eu tô com o meu co-host Everton. E aí, Everton, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você, como está? Eu tô bem, Tá cara. bem? Hoje o assunto é tecnologia, hein, Everton? Tecnologia e educação, hein? Opa, bacana, cara. Bacana. Já vamos começar então? Já apresenta o nosso convidado de hoje. Uhum. Mas até antes disso, acho que você tem que Tem dar que um dar aquele recadinho. recadinho para você que está aí do outro lado, acompanhando, né, o nosso podcast. Seja bem-vindo. Mas se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, né? É muito importante para que nosso conteúdo atinja aí mais pessoas. E claro, né? Sempre que tiver um conteúdo novo aqui, você vai ser notificado. E além disso, né, Marcelo? Não pode esquecer de comentar, compartilhar e, com certeza, espalhar aí esse podcast para que mais pessoas vejam. Com certeza. Pessoal, não custa nada para vocês e ajuda muito a gente aqui. Então, faça isso, se inscreva no canal, curta, comente e acompanhe todos os outros podcasts, né, Com Everton? certeza. Para que nós possamos trazer mais empreendedores, continuar o nosso trabalho aqui. Com certeza. Everton, apresenta então o nosso convidado. Vamos pegar aqui nossa colinha, né? Olha, nosso convidado de hoje, como o Marcelo já disse, vem da área da tecnologia, mas também migra aí com a área da educação, né? Recebemos para um bate-papo para lá de educacional e o CEO e sócio fundador da Estuda.com. Ele também já é ex-servidor público, tem mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, graduado em ciências da computação e pós-graduado em redes e computação distribuída. A Estuda, né, que já está aparecendo aqui para a gente, atingiu 1 milhão de usuários em 2018, Marcelo. Interessante isso Nossa, aqui, hein? muita gente, hein, Everton? Bastante acesso e hoje tem mais de 11 milhões de estudantes, Caramba. 40 mil professores e mais de 1.300 escolas parceiras, hein? Olha, nosso podcast de hoje é com ele, Carlos Pirovani. Seja bem-vindo ao nosso Zoom Talk, tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Bater um papo aí sobre educação, tecnologia, empreendedorismo, qualquer coisa nesse sentido. Ótimo. Então vamos começar nosso bate-papo contando um pouco aí de como que nasceu a Estuda.com. Boa. Em 2013 ali, 2012 para 2013, meu irmão estava se preparando para o Enem e eu vi que ele estava estudando muito no computador. E eu falei, tem alguma coisa errada, né? E aí eu fui ver o que era e realmente ele estava baixando as provas do Enem, ele estava baixando o gabarito, ele estava resolvendo essas provas, corrigindo para entender as lacunas ali, onde ele deveria melhorar, né? Direcionar o estudo dele. E eu falei, bacana isso, mas realmente esse é um formato interessante, né? Sabido que uma das melhores maneiras de você se preparar para Enem e para vestibular é resolvendo as provas anteriores, porque você se acostuma ao modelo de questões e testa o seu conhecimento, né? Para identificar ali o que você está melhor, pior e por aí vai. E aí eu falei, acho que existe uma oportunidade aqui, porque não montar uma plataforma para ajudar estudantes nessa preparação para Enem vestibulares. Então, a ideia era juntar uma quantidade de questões bem grande, de provas de questões ali, para classificar essas questões, né? E gerar relatórios para o estudante. Então, o estudante ele poderia resolver uma prova inteira. Quero fazer a prova da Unemat do ano passado. Você poderia fazer isso. Ou quero resolver só questões de física dinâmica ou cinemática. Então, ele poderia escolher esse conteúdo e praticar ali. E a partir do momento que ele fosse resolvendo, ele ia entendendo se ele estava bem, se ele estava mal. Isso ia gerando resultados, né? Diferente de um caderno de exercícios ali, de um livro da escola, tem uma quantidade limitada de questões e você vai lá, corrige isso, mas a hora que você vira essa folha, você perde essa informação. Ninguém volta e vai lançando tudo que fez, o que está bem, o que está mal. Então, o bacana é que a gente surgiu dessa forma para ajudar estudantes. Então, eu vi a oportunidade, chamei meu irmão, ele falou, cara, bacana. Chamei os amigos dele para validar ali, falei, vocês usariam? Isso faz sentido para você? Bacana. E eu falei, então é uma ideia que tem o potencial. Então, foi uma dor caseira ali dentro de casa mesmo, uma oportunidade, né? E aí, eu sou formado em ciência da computação, estudei com uma pessoa que sempre foi meu amigo lá e somos amigos até hoje. E como eu não sou um super, hiper, ultra desenvolvedor, eu falei, cara, entrar numa jornada dessa sozinho não vai ser muito simples. E aí eu convidei o Vitor Freitas, meu sócio, né, fundador também junto comigo. Falei, cara, chamei ele para um bar, Deck Avenida. Falei, vamos tomar uma cerveja ali que eu quero te falar um negocinho aqui.
E aí fui falando e falou, cara, bacana, gostei disso. Então foi mais ou menos assim que surgiu. Não surgiu com o nome Estuda.com, surgiu com o nome EstudaVest. Se eu não me engano, a gente trocou de nome ali para Estuda.com ali em 2015, talvez, eu não me recordo o ano exato ali. E aí nós viramos a Estuda.com. Cara, Legal. bacana, assim. Se for pensar, 2013 a gente estava no início da popularização da internet, né? Eu acho que era a parte da banda larga se espalhando, né? Mas ainda não tinha tanta gente assim que tinha acesso a isso, né? Certo. Como que foi nesse início ali? Meu primeiro computador e internet eu tive, acho que em 98. Então, assim, lógico que era discada, tinha todas essas questões, mas você tem uma internet mais rápida há algum tempo, né? Então, ali, nessa época, você já tinha muita coisa. Sim. Tá certo que para interior e outras localidades e tudo mais, talvez você não tivesse toda essa infraestrutura. Mas já estava muito popular, né? Então, foi um movimento simples e fácil, porque eu trabalhei em empresa que desenvolvia site, meu sócio também, a gente pensou, por que não fazer isso e colocar ali na web, ali onde qualquer estudante de qualquer lugar pode acessar, pode encontrar e por aí vai. Então, A internet não foi uma barreira tão grande assim, não. no início. não. O que você colocaria como assim, algo que foi um desafio para vocês lá no início, assim? Um desafio para a gente no início? Eu acho que assim, Porque, assim, duas pessoas começando uma empresa, então o que acontece? Eu acho que o maior desafio foi que eu era servidor público, eu era concursado pelo Sepromat, e meu sócio ele tinha uma empresa de desenvolvimento de site. Desenvolvimento de site não, eles tinham uma plataforma para ajudar a desenvolver site, Sim. por aí vai. Então o maior desafio, eu acho que foi a gente conseguir conciliar essas duas coisas, sabe? Porque nós fazíamos isso fora do nosso horário de expediente, quando dava final de semana, feriado, de noite. Então, na verdade, esse desafio foi bom para a gente, porque eram duas pessoas formadas em ciência da computação, né? Geralmente, quando você vai encontrar um sócio, você encontra alguém, vai atrás de alguém que te complementa, não que faz a mesma coisa que você. Mas, apesar de ser da área de tecnologia, eu não sou aquele clássico perfil ali de quem faz esse curso de tecnologia. Então, mas a gente teve que se desenvolver muito, porque quem fazia o marketing éramos nós mesmos, quem respondia o suporte, vamos assim dizer, quando o pessoal entrava em contato para reclamar, éramos nós mesmos. Tive que começar a entender muito essa questão de dinheiro, entrada, saída, o que faz, o que não faz. Então, assim, a gente foi um passo de cada vez até que chegou um momento onde a gente falou, precisamos tomar uma decisão. E isso foi ali mais ou menos em 2016, que eu saí do meu concurso. Ele também vendeu a parte dele, saiu da sociedade, e ali a gente começou a realmente ficar full-time, começar a crescer a empresa, começar a contratar pessoas, começar a realmente trilhar esse caminho que a gente está hoje. Pensando assim, como agora mais para o lado do empreendedor, quando você iniciou lá, então o EstudaVest, né? Você provavelmente nasceu como uma startup, né? Sim. Como toda startup, ele nasce como uma tentativa, né, de criar Certo. algo, né? Quando que foi essa virada de chave para você entender assim, não, eu preciso me dedicar full time a esse negócio? Como se fosse assim, eu saí do meu concurso, lá. Sim. O que te motivou a isso, assim? Eu acho que aprendizado, maturidade e se desafiar, sabe? Porque a gente estava dentro da zona de conforto. E o que acontece é que ali em 2013 mesmo, no começo, o Sebrae, que foi bastante importante também na nossa história, sempre nos ajudou bastante, principalmente lá no começo. Ninguém conhecia esse termo startup, era uma coisa nova que estava chegando, então eles trouxeram gente de fora para fazer capacitação e tudo mais, e aí quando você teve uma competição de pitch, né, onde você vende a sua empresa ali em 5 minutinhos para uma banca, foi lá em Campo Grande, e aí o Sebrae levou uma missão, nós ganhamos essa competição, então existia esse potencial, a gente via esse potencial, mas o meu sócio estava muito bem na empresa que ele estava crescendo, eu era servidor público, e a questão de trocar o certo pelo duvidoso sempre é uma questão bem
bem complexa, vamos assim dizer. Mas o que acontece é que os nossos números sempre foram crescendo muito, sabe? Eles nunca andaram muito de lado. Então, chegou um momento que a gente falou, cara, tem caixa, sabe? Porque basicamente a gente não gastava aquele dinheiro. A gente não fazia retirada, vamos assim dizer. Ia entrando, ficava lá. A gente falava, caraca. E aí, ali em 2016, falei, cara, vamos apostar. E aí, eu vim primeiro, porque eu pedi licença do meu concurso, né? Antes de pedir exoneração. E o Vitor, ele pediu para sair, né? Sair da sociedade, vender a parte dele, mas ele precisou ficar mais 6 meses para fazer essa transição porque ele era pessoa da tecnologia lá e precisava isso, sabe? Então, é um pouco isso. Só para a gente entender melhor o que é hoje o Estuda.com, você conseguiria explicar para a gente o que é a ferramenta hoje? Sim. A Estuda.com é uma empresa que criou soluções para ajudar estudantes, professores, escolas a fazer toda a parte de avaliação e análise de desempenho. Então, a gente surgiu disso e, lógico, que hoje a gente vem se tornando uma coisa maior, a gente vem agregando serviços. Então, o foco é a avaliação, mas a partir do momento que você avalia, você já sabe... imagina que você é um estudante, você sabe o que você precisa direcionar, o que você deveria estudar. Se você é uma escola, você tem um retrato dos seus alunos muito mais fiel, né? Eu sempre dou um exemplo que... Imagina que a gente tem uma sala e todo mundo tirou 7. O meu 7 é igual ao seu 7? Não, porque às vezes você errou a questão 1 e 2, que falava sobre um conteúdo específico, eu errei 3 e 4, ele errou a 5 e a 6. Então, é importante realmente descer no nível de detalhamento. E a Estuda.com ela entrega desempenho. Então, ela entrega dados. Hoje, qualquer empresa ela toma decisões baseadas em dados. E a escola ainda tem muito isso de nota, que é uma composição, né? Então, a gente quer entregar o detalhamento. Eu quero que você chegue na escola lá onde sua filha estuda e fale, eu queria ver como é que está o histórico da minha filha, eu queria saber o que ela está bem, o que ela está mal, como é que ela está. A escola, o que você vai falar com o coordenador, basicamente ele tem o boletim ali, ele tem... Agora, dentro da Estuda.com, você tem todo o histórico, o que está bem, o que está mal, como é que foi nas últimas avaliações e tudo mais. Então, você consegue ter um histórico e evolução desse estudante. Consegue mensurar como é que está ele ali de forma mais precisa, né? Identificar, né? Sim. As áreas que precisa melhorar. Sim. Legal. Então, mas aí, hoje nós temos uma solução focada só em estudante, nós temos soluções focadas para a escola e a gente tem algumas entregas um pouco diferentes, mas basicamente a Estuda.com é isso. Então, é uma plataforma para ajudar estudantes, professores e escolas nesse processo avaliativo, gerando dados. Então, essa é a principal... Eu perguntei para você até antes de a gente iniciar o podcast se o Estuda.com era uma plataforma de EAD. Você me respondeu que não é bem uma plataforma de EAD. Certo. E aí, eu até gostaria que você explicasse para a gente melhor, sim, como que é essa questão do como que o aluno acha a plataforma lá, como ele escolhe o que ele tem que fazer, né? Sim. Hoje, quando você fala em EAD, você fala muito em curso, né? E o curso ele tem um início, meio e um fim. Ele tem ali um direcionamento, né? Hoje nós temos esse direcionamento dentro da plataforma, mas nós nos posicionamos mais como uma ferramenta de apoio ao estudante. Nós temos entregas muito mais robustas, que a gente pode classificar como se fosse um cursinho online, vamos assim dizer, porque o nosso foco principal nessa entrega para estudantes é na preparação para Enem vestibulares. E dentro da Estuda.com, o que a gente quer é realmente que o aluno ele consiga ir onde ele precisa ir, sabe? Então, eu tenho dificuldade em física, eu quero praticar física. Então, a gente consegue mostrar ali para ele seus pontos fortes e pontos a melhorar. E o core da plataforma é essa parte de avaliação, sabe? Então, a ideia ali é que ele faça um simulado, faça uma prova, resolva questões e a gente vai gerando esses dados ali, falando para ele, opa, você precisa focar nisso aqui. E como eu disse, sobre ferramentas complementares, a gente tem hoje, por exemplo, conteúdo. Então, esse aluno, se ele quiser ver videoaula sobre esse conteúdo, se ele quiser ler um texto sobre aquele conteúdo, a gente consegue fornecer isso também. Então, é esse conjunto de soluções ali. A gente também comentou antes da questão da inteligência artificial, né? Sim. Das IAs. Sim. Você falou que vocês usam há muito tempo a IA dentro do Estuda.com, né? E como ela é aplicada hoje dentro da ferramenta de vocês? Então, a gente usa a IA há bastante tempo, né? A IA é um assunto meio hypado agora, todo mundo falando, ChatGPT e tudo mais. Mas nós usamos a IA
há muito tempo na Estuda.com para coisas diversas. A gente usa, por exemplo, hoje as escolas, por exemplo, quando vão fazer simulado, nós geramos cartão de resposta, ela consegue ler esse cartão de resposta. Mas às vezes a gente, na hora de processar isso, dava erro, porque às vezes o professor ele ia tirar uma foto e tinha outros elementos no meio aqui, a IA e na hora de identificar os pontos, fazer a leitura, se perdia. Então hoje a gente usa a IA para ela identificar. Hoje não, tem pelo menos uns 4, 5 anos que a gente usa para identificar o que é a folha e marcar isso, vamos dizer, com pontos. A gente usa, por exemplo, Machine Learning na empresa também há alguns anos, também talvez 3, 4, 5 anos. Então, hoje, conforme a gente vai fazendo algumas ações, a IA vai aprendendo e vai já sugerindo isso. Então, hoje eu não substituo pessoas, mas eu já facilito o processo. Então, na hora de categorizar as questões, por exemplo, na árvore de conteúdo ali por objeto de conhecimento, então essa é uma questão, cadastrou uma questão, a peça é de física, dinâmica, então a IA ela já vai ajudando a fazer isso. E agora a gente também está com a Duda. Então a Duda nós construímos uma tutora virtual para ajudar os estudantes nas dúvidas que ele tiver. Então hoje a gente usa ali a base ali do ChatGPT, né? Então ela busca isso e responde isso para o aluno. Porque hoje todo mundo é muito imediatista, né? Então as pessoas querem a resposta na hora. E a gente conseguiu aliar isso de uma forma onde isso gerasse valor para esse aluno. Então esse aluno ele errou uma questão e aí ele fala, pô, eu respondi a alternativa C, era errado, o gabarito era A. E aí eu posso vir aqui e falar por que o gabarito certo era esse. E ela fala, ó, o certo era esse por causa disso, 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 e o outro estava errado por causa disso. Então, e você pode dialogar, né? É um chat ali, usa IA, então, tá, mas eu não entendi sobre tal coisa. Então, você consegue ir no nível de especificidade bem grande ali, sabe? Isso para o aluno, o estudo ele fica mais prazeroso, isso é bem interessante. A gente tem tido ótimos feedbacks em relação a isso. Agilidade, né, da resposta sim, e tudo sim, mais ajuda, sim. né, o feedback. Isso é legal. Sim. E assim, o perfil do aluno que busca o estudo.com, quem que é hoje o público de vocês? Legal. Muita gente cai lá, mas hoje o nosso assinante mesmo, quem está lá conosco, em grande parte, são estudantes de medicina. Porque a gente sabe que o acesso à faculdade ele ficou mais fácil, né, vamos assim dizer. Então, hoje você tem mais universidades públicas, você tem muito mais universidades privadas, você tem EAD e tudo mais. Então, aquilo de há muitos anos atrás, eu estava lembrando esses dias que eu fiz cursinho em 2003, eu acho. E tinha um menino na minha sala que era o 7º ano dele tentando para medicina. Sabe, é uma coisa que diminuiu bastante hoje em dia, sabe? Então, por que medicina? Porque são os cursos mais concorridos. Por mais que seja uma universidade particular, não é tão fácil você entrar. Mas a gente tem alunos diversos lá dentro. Então, você tem pessoas tentando todos os tipos de cursos, em qualquer lugar do Brasil, lá estudando e usando Estuda.com. Você acha que até a época da medicina é por conta da questão da concorrência do Concorrência, curso? com certeza, com certeza. No cursos mais concorridos, Isso. eles buscam Sim, mais a informação, sim, né, sim, trabalhar sim. as ferramentas. Eu vi no teu site ali que você trabalha com o governo também. Como que você aplica isso para o governo? Então, nós temos algumas soluções e a gente está tentando também trabalhar com isso. A gente nunca apostou muito em governo, a gente sabe que 80% da educação é pública. Mas, então, a gente está começando a dialogar com alguns municípios para ver como a gente pode entregar algum tipo de tecnologia. Então, você quer fazer um simulado para uma avaliação diagnóstica. Então, eu quero avaliar meus alunos no início do ano, no final do ano, para entender ali o quanto eles conseguiram evoluir. Ou eu quero uma ferramenta para ajudar os meus professores a construir essas avaliações e que tudo seja aplicado ali. Ou eu quero entregar, por exemplo, para estudantes de 3º ano essa ferramenta focada em estudante. Então, basicamente, a gente sempre foi 100% ali iniciativa privada. E a gente tem olhado mais para isso agora. Cara, assim, é uma ferramenta fantástica isso aí, assim. Quando a gente viu a primeira vez, assim, né, Everton? Sim. Eu já conhecia até antes, mas é fantástico isso que vocês criaram. Parabéns pela ferramenta, é algo realmente diferente. E qual que é o investimento que o assinante faz?
Então, a gente tem alguns planos. Nós temos o modelo freemium, então ele se cadastra de maneira gratuita, ele consegue... Clica no plano ali, vamos deixar... Vamos interagir com o site ali. Planos aqui, ó. Boa. Ixi, sumiu tudo. Opa. O apagão. Quem sabe faz ao vivo, né? Não? Exato. Ele tá clicando no... ele... Aí. Nós temos alguns planos ali. Eu acho que é melhor clicar em estudante, porque lá fica uma visão mais clara. Então, a gente traz algumas informações ali. E, basicamente, nós temos alguns planos. Então, nós temos o plano gratuito, né? A gente chama de treineiro. Então, imagina aquele estudante de segundo ano que ele vai fazer a prova do Enem, então a gente chama ele de treineiro. Nós temos o plano aprovado. Pode descer, a parte de planos fica lá embaixo. Os valores ali. Nós temos o plano aprovado. Então, o aprovado é muito nesse foco de questões mesmo, de testar o seu conhecimento, de ter acesso a relatórios detalhados. Nós temos um plano que chama-se Gabaritei. Esse Gabaritei eu tenho conteúdo, eu tenho videoaulas e eu tenho redação também, 2 redações por mês. E no plano medicina, a gente nós temos ali aulas ao vivo, além das videoaulas gravadas, temos um plano adaptativo, temos N coisas ali. Então, lá na Estuda.com a gente entende que basicamente um aluno que quer passar em Enem vestibular, ele precisa de 4 pilares, né? Então, C de conteúdo, chama CARE, C-A-R-E. C de conteúdo, então ele precisa aprender, ele precisa entender, por isso ele precisa estudar, né? Ele precisa o A de avaliação, então ele precisa validar se ele absorveu esse conteúdo que ele estudou ou não, né? R de redação. Hoje, para você ter ideia, cerca de 30% da nota do Enem é redação. Então, a redação é uma coisa muito importante, né? E E de estratégia. Então, a TRI, ela tem... TRI é a teoria de resposta ao item, a metodologia que é usada na correção do Enem hoje. E a palavra principal, se a gente for resumir em uma coisa, a questão da TRI aplicada ali no Enem, é coerência. Então, o aluno precisa ser coerente. Então, quando você fala em estratégia, eu vou ficar parado 10 ou 15 minutos numa questão difícil? Não, porque eu preciso acertar as fáceis, eu preciso ser coerente. Então, a parte de estratégia é bastante importante, você controlar o seu tempo. Não, eu fiz a prova do Enem. Sim, lá no dia eu vou ter 4 horas, 4 horas e meia. Não, eu demorei 6 horas para fazer. Vai dar ruim a hora que você for fazer lá no dia. Então, você precisa treinar, precisa praticar antes, tá? Então, clica aqui na página inicial mesmo. Se você abaixar, a gente chega também no mesmo lugar ali, até no formato. A gente explica um pouco toda a parte de questões, toda a parte de estatística, redação, a parte de videoaulas também. Um pouco dos nossos números aí também. Alguns depoimentos aí de estudantes que usaram, que passaram, que foram aprovados em faculdades diversas pelo Brasil, um pouco dos nossos diferenciais, tecnologia, Duda, plano de estudo ali também, que é o nosso plano adaptativo. Esses são os planos. Esses são os planos. Então, tem o plano gratuito, né? E aí nós temos o plano aprovado, Gabaritei Medicina. Entendi. Cara, muito legal a ferramenta, mas assim, aí eu queria, Carlos, agora, pode deixar lá na página principal, lá em cima, para a gente deixar na tela. Eu queria entender um pouquinho de você, Carlos, assim, do CEO, da pessoa que fundou, certo. Um pouquinho das suas motivações, o que você, né, o que te motiva a estar com esse negócio aberto, o porquê de tudo isso? Porque assim, querendo ou não, você estava como servidor público, certo. Você tinha um salário, era um lugar bom para trabalhar, né, uma carreira para ser seguida ali. Sim. Até com certa tranquilidade. A gente conversou aqui antes do podcast que... E estabilidade. Estabilidade, né? O servidor público tem várias outras regalias, assim, de segurança, né? E, de repente, você pensar, não, vou montar um negócio. E um negócio na internet, cara, que naquela época já não tinha muita gente que pensava assim. Hoje não, hoje já é uma realidade, né? Todo mundo já pensa para a internet. Já pensa para a internet, mas naquela época... era um desafio mesmo, né? Sim, era um desafio gigante, né? Se hoje já é difícil, né? Imagina naquela época. Então, assim, o que o Carlos, assim, daquela época, assim, o que você pensava? Você fala, poxa, por que eu vou fazer isso? Assim, sendo bem sincero, eu empreendi por oportunidade.
sabe? Como eu disse, era uma coisa de dentro de casa que eu vi, eu falei, uai, isso aqui parece não ser tão difícil de fazer, sabe? Então, vi meu irmão ali, falei, pô, tive uma ideia, validei essa ideia, falei, pô, vamos tentar isso aqui. E a gente ficou bootstrap por muito tempo. Então, continuamos trabalhando, não era a nossa fonte de receita. Então, a gente foi fazendo isso tomar corpo para a gente realmente fazer essa virada. Então, acho que a motivação realmente, eu acho que ela inicialmente foi isso. Foi uma oportunidade que apareceu ali. Eu não sou da área de educação, meu sócio não é da área de educação, nós somos formados em ciência da computação. E por oportunidade, a gente viu, pô, existe uma oportunidade, isso aqui parece que faz sentido. E a gente começou a construir essa tese. Então, e ela tomou o rumo que tomou. Então, esse é o ponto. E hoje em dia, uma coisa que eu falo foi, eu acho que uma das melhores decisões que eu já tive na minha vida, porque eu não era feliz como servidor público, sabe? Não vou entrar muito no mérito disso, não, mas você não acordava falando, caraca, eu vou, né? Tem todas as questões lá e, como eu disse, eu prefiro nem entrar muito nisso. Mas, cara, hoje o que a gente faz muda a vida das pessoas, sabe? Então, isso é super gratificante. Isso é incrível, sabe? A gente recebe depoimento aí de estudantes falando o quanto a gente foi importante. E, gente, sabe, isso é democratizar a educação, sabe? Então, com valores acessíveis, você conseguir fazer um estudante, talvez de baixa renda, competir com um estudante que teve uma formação muito melhor, sabe? Então, ajudar escolas, professor, a gente sabe que vida de professor não é fácil, é super corrida, é super trabalhosa, sabe? Você poder criar coisas para facilitar a vida dele, isso é qualidade de vida. Ele vai ter mais tempo para ficar com a família dele, mais tempo de fazer esportes, ter tempo de lazer e por aí vai, sabe? Então, assim, é muito gratificante o que a gente faz, sabe? É um propósito muito nobre e a gente fala muito disso lá na empresa, sabe? Porque o que a gente faz muda a vida das pessoas, sabe? Puta, isso é legal, cara. Legal. Assim, é onde a gente queria mesmo, assim, Chegar. chegar, né? Então, hoje você é feliz como empreendedor. Super. Assim, não é fácil ser empreendedor, tá? Não vamos Sou feliz por tudo que a gente construiu, onde nós estamos e o impacto que a gente faz, mas empreender, ser ali, não é muito fácil assim, não. Ninguém sabe os tombos que a gente tomou, ninguém sabe quando a gente foi resiliente, ninguém sabe por tudo que a gente passou, sabe? Isso, pra você ter ideia, quando eu falei que eu ia sair do meu concurso para minha mãe quase morreu. Falou, você tá maluco? Como assim? Sabe? Todo mundo luta para conseguir passar no concurso, ter estabilidade, ter um bom salário. Você está falando que você quer sair? Não faz sentido, sabe? Falei, não, mas é isso que eu quero. Então, assim, é um episódio bem engraçado. Hoje a gente ri, mas na época ela ficou um tempo meio receosa ali, se sentindo mal, porque como que eu deixei meu filho fazer isso? E hoje ela é uma pessoa que... Ela entende. Sim, né? Poxa, fala disso com orgulho, assim, que vocês não têm ideia. Que assim, cara, assim, para quem tem startup ou sabe, começa um negócio para a internet... Sim. Sabe o quanto que é difícil para você escolher os caminhos, eu acho assim, até. Porque às vezes você pensa uma ideia, a ideia é boa a ideia, mas às vezes essa ideia não vinga tanto assim, em termos de venda, em termos de retrazer recursos no início, né? Certo. E como que é avaliar isso, assim, como que vocês avaliaram essa questão, assim? Vocês tiveram um retorno mais rápido, financeiro ou não? Como que foi isso para vocês? Desde o dia 1, a gente usou esse modelo de negócios freemium, né? Então, o usuário se cadastra de maneira gratuita, mas se ele quiser. E a gente sempre foi muito cuidadoso com tudo. Então, basicamente, desde o dia 1, a gente teve pessoas pagando por isso. Era um ticket baixo, né? A gente, nem lembro quando nós começamos, talvez era R$ 9,90, né? R$ 9,90 naquela época. Sim, já era uma... Valia muito mais do que hoje, né? O dinheiro aí, inflação, valor, tudo né? Mas... Então a gente começou dessa forma. E, cara, empreender não é fácil, sabe? Você estava falando, puxou um pouquinho sobre essa questão, o que minha mulher tem que aguentar, o que, sabe, seu sócio, ele vira seu amigo, seu psicólogo, seu inimigo às vezes, sabe? O colaborador hoje,
ele não tem toda essa responsabilidade, esse compromisso, né? Sim. Ele está ali, CLT, Sim. ele tem direito a 13º, a férias, bateu o ponto, deu horário, né? Mas a gente não para, sabe? Então, é bem puxado ali, sabe? E toda essa dinamicidade, a gente tem estudantes no Brasil inteiro, escolas no Brasil inteiro, então, fuso horário diferente, gente ligando, marcando uma reunião 8 horas lá é 7 horas aqui, né? Tem todas essas... Tem. Final de semana, às vezes, o pessoal está aplicando prova lá e aí entra em contato. Então, a gente foi evoluindo, estruturou a empresa bem e chegamos num patamar legal. Hoje você está com uma equipe de quantas pessoas lá? Dado de semana passada, 106 colaboradores. Bastante. Não sei ao certo, mas basicamente metade disso é de Cuiabá e metade de fora. Então, a gente vem numa crescente bem boa. Para você ter ideia, nós temos 10 anos de estrada, mas nós estamos na nossa 6ª sede. A gente começou com uma salinha, metade dessa aqui que nós estamos. A gente foi para uma sala um pouco maior, e depois uma sala um pouco maior. Aí depois nós fomos para uma estrutura melhorzinha mesmo, bacana, que tinha um piso superior, assim, uma escada, tinha um mezanino ali, então era bem bacana, ali no Concil. Depois nós fomos ali para o Baú, ali perto da Igreja de São Benedito, ali, né? Numa sala já bem grande, bem maior, e hoje a gente está ali na Beira Rio. Então, assim, fomos crescendo a equipe e tudo mais, e a gente precisava suportar isso. E veio a pandemia, veio essa questão de muito home office, todo mundo para casa e tudo mais, e a gente viu que, para a gente, não necessariamente era imprescindível que a pessoa estivesse aqui. E por questão de qualificação também, a gente começou a buscar gente fora e isso foi tomando corpo e hoje a gente tem muita gente de fora. Eu queria, assim, agora a gente até mudar um pouquinho o rumo, assim, mas a gente entrar numa questão mais, assim, até para as pessoas entenderem um pouquinho do que está acontecendo hoje no mundo em termos de tecnologia. Você falou que você usa IA, que você até tem um atendente lá que é... Duda, que usa uma base do ChatGPT, né? Certo. E hoje eu acho que as escolas estão enfrentando, tanto as escolas como as faculdades, estão enfrentando um problema grande, assim, né? Com essa questão dos alunos usarem esse tipo de tecnologia para fazer trabalhos ou facilitar a vida deles. Né? Isso é normal, gente. Na nossa época ainda já tinha. Nem lembro o nome, esse tempo até alguém falou. Tinha uma... Você buscava ali uns trabalhos, uns negocinhos lá, resumo, né? Eu ainda sou da época da Barça ainda. Né? Barça, claro, eu tinha Barça também, pô. Ele já era da época da aquilo Barça. Ali era uma fortuna, aquilo era... Então, mas assim, o que eu queria entender, assim, você que está nesse meio, assim, que se traz soluções para escolas também, como que a escola pode orientar o aluno, na sua opinião, a respeito de usar esse tipo de tecnologia? Essa é uma pauta sempre... Porque eu não fui um bom aluno também não, sabe? Aquele de notas altas e afins. As coordenadoras sempre me conheciam, mas não era por essa parte de eu ser super estudioso, não. E sempre teve essa questão de, copiar trabalho, sabe? Colar e tudo mais. Isso sempre existiu e todo mundo sempre vai atrás da facilidade, né? Então, assim, é complicado você lutar contra isso, né? Hoje todo mundo ali está na mão do celular, você vai virar dentro de uma sala de aula e falar não pode celular? Por que você não comprar isso e virar esse jogo e trazer para o seu lado, né? Então, não existe uma fórmula mágica, mas você tem várias iniciativas, não só no Brasil, mas pelo mundo, de pessoas testando como usar isso a seu favor, sabe? Eu acho que a gente precisa usar a tecnologia. Aquela aula onde você entrava lá e só lia um livro, isso hoje você entra em aulas que você você está dentro dessa aula, sabe? Você pega a realidade virtual ali, né? Você põe aquele óculos ali, do nada você está no meio da Segunda Guerra Mundial. Porra, eu ia querer aprender desse jeito. Isso é muito mais interessante, sabe? Sim, você precisa trazer contexto. Também. Com certeza, sabe? Então, assim, a experiência do aluno, né? Você precisa usar a tecnologia como aliado, sabe? Não tentar lutar contra ela, sabe? Ela veio para ficar, então as escolas realmente vão ter que se adaptar, sabe? É desafiador, ainda não existe uma fórmula mágica que você vai aplicar e qualquer escola isso vai funcionar. Então, você tem escolas que o aluno pode usar o celular em sala de aula, você tem escolas que ele não pode nem entrar dentro de sala de aula com o celular, sabe? Então, é um desafio, é um desafio, mas
As escolas têm que abraçar isso e usar isso a seu favor, sabe? Se o aluno está ali, ele vive aquela realidade, como usar aquela realidade para fazer com que ele goste mais disso. Uma coisa que eu não tenho TikTok, não tenho, mas direto o pessoal compartilha vídeo, você olha ali e sabe, pô, tem muita coisa muito legal. Nós mesmos estamos produzindo conteúdos bem legais. Esses dias eu vi um conteúdo que a gente produziu de uma professora de química, que ela pegou uma panela, ela pôs lá no fogão, né? E aí estava quente, começou a ferver a água, acho que ela joga açúcar na água. E ela vai explicar que isso é uma reação, sabe? Tipo, que legal, sabe? Ao invés de você só aprender aquele negócio, ó, é isso e o cálculo é esse, sabe? Sim. Você precisa trazer isso para contexto. Então, acho isso. Mas esse é um desafio que eu deixo para os pedagogos ali, para tudo mais. Mas o ponto é, não tem como lutar contra isso. Não tem como lutar sabe? contra, né? Eu também acho, assim. Até esse dia atrás eu vi também um vídeo na internet que o pessoal falou, não adianta, a professora mandou o aluno, faz por escrito, então, o trabalho, né? Uhum. Aí o cara botou naquela máquina que desenha, né? Que é tipo uma rotor que faz. Aí escreveu, entendeu? Pegou o texto e escreveu. Né? Não tem como, Everton. E assim, até olhando por esse aspecto assim de não tem como correr da tecnologia, né? Para onde você acha que a gente está indo? Assim, agora com uma visão mais de uma pessoa que trabalha com tecnologia, não só a educação. A gente está indo para um lugar meio estranho, sabe? Eu acho que assim, a tecnologia ela veio muito para otimizar e automatizar, né? E isso faz com que a gente pare de fazer coisas que nós fazíamos. Então, os estímulos, eles são diferentes. A gente estava até conversando aqui antes, eu falei que essa é uma geração WhatsApp. Que você pega seu celular, você manda uma mensagem para alguém, você fica aqui já falando, essa pessoa precisa ver. Como assim ela não visualizou? Você espera mais 1 ou 2 minutos, você vai ligar para a pessoa, você fala, como, sabe? Por isso a gente tem ansiedade, a gente tem várias doenças aí que vêm aparecendo em relação a isso, sabe? Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela traz muitas coisas boas, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque tudo tem limite, sabe? Então, a gente precisa... essa questão ética da IA, né? Então, assim, tem muita coisa complicada, sabe? Eu, apesar de ser um cara da área de tecnologia, eu sempre fico muito preocupado, porque a gente está indo para um lugar que eu não sei onde a gente vai chegar, sabe? Teve recentemente um manifesto aí de vários CEOs aí, de várias personalidades aí sobre essa questão da IA, né? Uhum. Pô, existe um mundo onde aqueles filmes que a gente via, a IA vai dominar o mundo e vai, sabe? Sim. Existe esse mundo, sabe? Sim. Existe esse mundo. Uhum. Então, as coisas, elas vêm evoluindo muito rápido, sabe? Uma tecnologia que antes ela era muito mais para você dar um salto duplicar, né? dar um salto era muito mais longo. Hoje em dia, hoje é um passo. Sabe? Exatamente, é um passo. Então, assim, é complicado, é complicado. E assim, a gente vê, né, o Elon Musk querendo botar um chip na cabeça do povo, né? Você imagina um chip com uma IA dentro, com você acessa a internet com tudo dentro da sua cabeça. Acho que vai ser meio disruptivo para a educação, né? Sim. Vai ser um caos. Um caos tremendo. E a gente está muito distante disso, eu acho. Assim. Eu acho e a gente pode trazer isso para dentro de casa. A gente estava falando aqui antes também sobre a questão... eu te perguntei, né? Há 20 anos atrás, quantos números você sabia de cor? Sim. Né? Hoje em dia, as pessoas não sabem quase nenhum. Uhum. Então, assim, a facilidade, ela traz consequências também. Sim. Vou dar um exemplo. Na minha casa, eu tenho Alexa e eu configurei a interruptor inteligente lá, vamos assim dizer. Uhum. Então, hoje, eu não preciso levantar para acender uma luz, ligar uma luz. Isso é questão de saúde também, sabe? Você está se locomovendo menos, tudo está aqui na palma da sua mão e tudo mais, sabe? Então, tem várias questões ali ligadas a isso. E você tem muita coisa para parte boa também, sabe? Então, você tem um Apple Watch aqui que está marcando, está falando, pô, levanta, faz hora que você não levanta. Ó, você não atingiu sua meta diária, sabe? Quando gamificação, pô, você conseguiu, olha a medalhinha que você conseguiu, sabe? Então, lógico que tem muita coisa para o bem também, né? Sim, não, acho que a tecnologia ela vai ajudar muito. Acho que entender, né? Você falou do Apple Watch aí, ou de outros relógios inteligentes que tem. Ele mede seu batimento cardíaco, sua pressão arterial, sua, né, saturação do seu sangue. Sim.
Então, você tem uma facilidade até de saber se você está tendo alguma coisa, avisar, né? Acho que o Apple Watch até avisa, né? Se acontecer alguma coisa com você. Tem um que... Tem um negócio desse. Que ele chama emergência, se você sofrer alguma coisa. Você cadastra lá alguns números e se acontecer... Acho que até negócio de queda, ele tem algumas coisas por trás ali. Tem sim, ele chama emergência. No Brasil acho que não funciona. Mas lá fora mas em funciona. outros países, em outros países, né? Aqui no Brasil é complicado, né? Muito complicado. Mas assim, mas tem um lado negro também, né, cara? Se for pensar hoje, tanto o celular como os aparelhos eletrônicos que a gente tem em casa, eles estão o tempo todo nos monitorando, né? Tem isso também. É. Daquele, a galera colocava uma fita na câmera, né? Na webcam ali do computador. Hoje em dia a galera já fez, inclusive de brinde, né? Você põe um negocinho com uma janelinha assim, você puxa para um lado para o outro. Opa, não vou fechar aqui a câmera. Então, tem várias questões éticas e por aí vai, mas é aquilo, né? De vez em quando você está conversando, aí aparece vamos falar sobre Apple Watch. Você abre seu celular e aparece, estão ouvindo a gente. Estão ouvindo sempre. E a segurança de dados hoje é uma questão muito complicada também, super difícil de... O metadados, o levantamento de informações suas hoje, cara, é surreal, assim. Desde o aparelhinho que limpa a sua casa, aquele robozinho que você põe na sua casa, eu ouvi falar que tem uns que eles, como você liga ele pro GPS, para ele ver onde que ele tá andando lá na sua casa, ele monitora, ele sabe quanto tempo que você fica num determinado cômodo da sua casa, isso é mandado essa informação, entendeu? Tipo assim, o morador dessa casa, ele fica muito na cozinha. Então, vamos oferecer produtos para a cozinha para esse cara, para ele comprar. Tudo é dados, né? Então, tudo é dados. Tudo que puder gerar dados, isso é... E aí isso pode ser usado... é dinheiro hoje, né? É o novo petróleo. Sem sombra de dúvidas, é o novo petróleo. Com certeza. Informação quem tem informação tem tudo, Tem tudo, exatamente. Você é um cara da informação, você tem que saber disso, né? Sim, com certeza. E, Evertinho, faz aquela pergunta clássica agora, Evertinho. Pirovani, o que é para você ser empreendedor durante essa trajetória aí de 10 anos com a Estuda.com? Eu acho que é gerar renda, ter pessoas ali junto com você, sabe? Então, é importante para a economia. O que nós fazemos muda a vida das pessoas, então acho que é um conjunto, tem toda essa carga tributária super alta, a gente precisa lutar aí contra muita coisa, mas para mim é super gratificante, sabe? Eu acho que empreender não é aquilo de não ter chefe, sabe? Você acaba sendo muito mais cobrado, você se cobra muito mais do que ter um chefe, né? Porque você é o responsável por isso. O ônus e o bônus é seu. Então, empreender, para mim, é uma das coisas mais difíceis que tem, sabe? Eu acho que você tem que viver isso 24 horas por dia, difícil você desligar, né? E eu acho que, igual eu falo, eu sou super realizado porque o que a gente faz muda a vida das pessoas. Hoje, nós empregamos mais de 100 pessoas, sabe? Espalhados pelo Brasil também. Então, hoje, nós temos uma abrangência bem grande. Então, eu acho que tem essa questão da responsabilidade também. Você quebra uma empresa, né? A gente viu aí, muito durante a pandemia, layoffs aí, né? Sim. Empresas realmente, talvez errando ou acontecendo alguma mudança aí no mercado e elas sendo impactadas e desligando pessoas, sabe? Eu acho que o Estuda.com ela vem crescendo ano a ano. Então, empreender para mim realmente tem toda essa luta, mas tem todo o impacto que a gente traz. E a Estuda.com, como que você enxerga ela no futuro, assim? Onde vocês querem chegar? Então, a gente vem cada vez mais criando soluções, não só para estudantes, mas para escolas também, né? Há algum tempo, mas testando coisas diferentes, não uma entrega padrão, mas como complementar isso. A gente já testou isso em alguns formatos diferentes. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma ferramenta focada em OAB. Então, estudantes de OAB que estão ali se preparando. Então, é uma plataforma que ela pode atuar em qualquer área, em qualquer negócio, sabe? Então, ela pode atuar em qualquer nicho. Então, a gente está testando algumas coisas diferentes de como fazer isso e como a gente consegue replicar e atingir o máximo de pessoas possíveis e mudar para melhor a vida das pessoas. Então, evoluir a nossa ferramenta, né? Então, hoje, por exemplo, dentro de uma escola, todo o processo avaliativo a gente trabalha.
Desde o planejamento, a hora que a coordenação pedagógica está fazendo isso, pedir a questão dos professores, a gente muda. Hoje, como é feito na maioria das escolas, o Word e e-mail e o WhatsApp. Professor, eu preciso que você me mande suas questões. Aí esse professor ele vai pegar, vai buscar na internet, vai pegar, colocar isso dentro do Word, vai abrir o e-mail dele, mandar para lá. Todo esse fluxo hoje é feito dentro da plataforma. A aplicação é feita dentro da plataforma, seja online ou impressa. A correção, o professor consegue fazer correções objetivas, a plataforma faz de maneira automática, mas discursivo o professor consegue corrigir. Isso fica na plataforma. Você tem o espelho dessa avaliação, você tem tudo ali. E a gente gera dados. Então, assim, a gente quer plugar coisas, a gente quer evoluir, sabe? Então, hoje, beleza, eu entreguei esse dado, mas você ainda precisa do professor ir lá e intervir. Então, isso eu já começasse a identificar e falar, senhor Joãozinho, você está com mais dificuldade disso aqui? Estude isso aqui. Ou, Mariazinha, você estuda isso aqui. Fernandinha, você está pior nisso aqui, estuda isso aqui. Então, é a tal da individualização do ensino, né? Então, cada um aprende... tem facilidade, dificuldades diferentes e aprende numa velocidade diferente. Então, se a gente conseguir diferenciar os sets, né, como a gente falou aquela hora, e entregar esses conteúdos individualizados, a gente vai conseguir colocar todo mundo no mesmo patamar, sabe? Então, a gente vem muito com essa pegada de tentar individualizar o ensino, sabe? Conseguir diferenciar as pessoas. É aquilo. A prova é a mesma para todo mundo. A prova de recuperação é a mesma para todo mundo, né? Então, assim, imagina que eu identificasse que as dificuldades fossem diferentes e entregasse conteúdos diferentes para cada um. Então, a gente vem tentando gerar muito mais valor para todo o ecossistema educacional, de educação básica, né? Principalmente. Mas, como eu disse, a gente tem aí um case aí de OAB que a gente vem olhando e muitas oportunidades. Então, temos essa tecnologia hoje. É incrível isso que a gente tem, que a gente construiu ao longo do tempo. E como a gente pode usar isso da melhor maneira possível. A gente testou algumas coisas, errou, aprendeu, e a gente está olhando novas oportunidades aí também. Poxa, muito legal, cara. Assim. E para a gente finalizar, eu queria que toda a sua experiência de montar uma plataforma dessa na internet, tudo que você aprendeu durante todos esses anos, você desse uma dica para quem está iniciando e quer vender um produto ou fazer um serviço na internet. O que ele precisa fazer? Assim? Quais são as dicas da sua experiência? Mais do mesmo não resolve, sabe? Acho que existem passos que eles são meio que obrigatórios para tudo, sabe? Eu já vi gente criar solução para problema que não era um problema, sabe? Então, acho que uma coisa super importante é você validar. A validação é um ponto muito importante, sabe? E na teoria você lê isso, você fala isso, mas você erra isso no dia a dia. A gente errou e isso acontece, mas... Se eu quero vender alguma coisa, eu preciso ver se isso é bom. Eu vou vender docinho. Toma aqui, você quer levar esse docinho? Come aqui, o que você acha? Nossa, muito gostoso. Cara, eu quero mais 2. Opa, beleza. Mais 2, beleza. Então, eu tenho uma receita aqui que as pessoas adoraram, então elas vão querer comprar. Outra coisa também, não dá passo maior do que a perna, sabe? Não, eu vou montar, vou alugar essa sala, vou reformar. Peraí, mas você nem sabe se o negócio vai dar certo ou não. Então, a validação ela é bastante importante e não pegando o caso do docinho, eu posso vender primeiro para o pessoal do meu trabalho, depois, sabe, eu não preciso ir lá e montar já uma sala, contratar pessoas e tudo mais, porque se você gera uma responsabilidade, se você cair, o tombo vai ser muito mais alto, vai ser muito maior, vai machucar muito mais, vamos assim dizer, sabe? Então, acho que a validação ela é muito, muito, muito importante. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa entender se as pessoas pagariam por isso. E não usa seu pai, sua mãe, seus irmãos para isso, pelo amor de Deus, né? Porque... Sim. Ali é uma resposta meio tendenciosa. Você precisa realmente ir para a rua, testar com pessoas que não estão fazendo isso só por educação, só porque te conhecem, só porque gostam de você, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem interessante e importante. Validar o produto. Validação do produto. Eu acho que, ou do serviço. Ou do serviço, lógico. Sim. É aquilo, porque às vezes as pessoas querem reinventar a roda e às vezes você não precisa. Sim. Sabe? É ver uma oportunidade. As pessoas vendem isso aqui, mas se eu virar isso aqui, eu nunca gostei desse negócio aqui, eu quero fazer ele um pouco diferente porque eu acho que assim vai ser melhor, sabe? Ou, nossa, a qualidade da prestação de serviço para tal coisa aqui em Cuiabá ou em qualquer lugar é muito ruim. Pô, eu quero vir e prestar um serviço melhor, sabe? Então, eu acho que hoje para você, você precisa ver problemas, você precisa ver dores, sabe? É muito simples, oportunidades, entender onde que tem e por aí vai.
Legal. Mas validar, para mim, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Faz o negócio crescer, impulsionar. Sim, melhora tudo, né? Com certeza. Então é isso. Eu acho que nós finalizamos por aqui, né, Everton? Finalizamos por aqui. Você quer fazer alguma consideração final, Pirovani? Eu queria agradecer o espaço. Nós somos daqui de Cuiabá, então é bem importante para a gente ser reconhecido por aqui também. E a empresa, a marca Estuda.com, né? Então, de vez em quando, o pessoal daqui de Cuiabá, quando descobre que nós somos daqui, fala, caraca, como assim, sabe? Tipo, sim, nós somos daqui. Então, a gente quer que as pessoas conheçam a Estuda.com, sabe? Nós temos uma mesa de ping-pong lá na empresa, nós temos um puffs, a galera descansa lá, sabe? Nós temos um fliperama. Então, assim, a gente é uma empresa muito inovadora. Né? Eu tenho um sócio de fora que ele fala, vocês têm que ser o Google cuiabano, o Facebook cuiabano, sabe? Então, nós mexemos com uma coisa que tem um propósito super grande. Nós estamos em Cuiabá, sabe? Isso acaba sendo uma barreira, principalmente lá no começo, quando a gente precisava tracionar, e para tracionar você precisa de dinheiro, e para você ter relacionamento, buscar investidor é muito fora, que você não tem essa cultura e tudo mais. Então, é um pouco isso. Então, foi mais uma barreira superada. Exatamente. A questão... eu cogitei, principalmente eu, ir lá para São Paulo para tentar fazer isso acontecer. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu daqui fazer tudo isso. Nós somos cuiabanos, fundado por um cuiabano, meu sócio é de Guiratinga, então 2 mato-grossenses aí, a gente mantém as nossas raízes aqui. Carlos, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer ter você aqui no Zoom Talk. E também deixar claro isso, né? Uma empresa cuiabana tem sucesso no país inteiro com uma plataforma que tem um propósito muito bom, né, Everton? Com certeza. Isso mostra que empresas que nascem aqui também dão certo e expande nacionalmente. É isso. Sim. Então, muito obrigado. E é isso. É isso, né, Everton? É isso. Agora, só que para você que está acompanhando aí, né? Acompanhou a gente até aqui, não se esqueça, caso você não é inscrito, de se inscrever em nosso canal, comentar, compartilhar, né, Marcelo? Compartilhar, né, Marcelo? Isso. Até porque isso ajuda que o nosso conteúdo chegue mais longe. Sim, com certeza. Pessoal, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. E até o próximo podcast, né, Everton? Até, hein? Tchau, tchau.